Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60, e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. A explicação, pois, da parábola do semeador é esta. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz, 100, outro 60, e outro 30. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos e o arranquemos? Não, respondeu ele, para que, ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em feixes para queimar, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual certo homem, achando-o, escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda espécie de peixes. E, estando cheia, os pescadores a puxam para a praia, sentam-se e ajuntam os bons em cestos, mas lançam fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores.
para a sua vinha e, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo por volta da 3ª hora, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, fez o mesmo. E saindo cerca da hora 1ª, encontrou outros, que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui o dia todo desocupados? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Quando chegou a tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E, chegando os que tinham sido contratados, cerca da hora 1ª, receberam cada um 1 denário. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberiam mais. Mas também eles receberam cada um 1 denário. E, ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não te faço injustiça? Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está preparado. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os insultaram e mataram. O rei, ouvindo isso, ficou irado, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos: As bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E, saindo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala das bodas ficou cheia de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas, e tardando o noivo, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque
Não sabeis o dia nem a hora, porque é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociá-los, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi cavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Com medo, escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Servo mau e negligente, sabias que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, e ao servo inútil lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes.